Algumas pessoas inspiram confiança, inspiram trabalho duro e caráter naturalmente, enquanto outras pessoas com o mesmo nível intelectual, com o mesmo nível de conhecimento, talvez até mais inteligentes, não conseguem fazer isso com suas equipes. Pois bem, no vídeo de hoje eu quero te mostrar na prática o que é um líder eficaz, o que é um líder de alta performance. Senhoras e senhores, vocês sabem que eu me dedico aqui há mais de uma década a aprender o que são os maiores líderes, tanto aqui do mundo corporativo quanto da história, e trago para vocês o que faz um líder eficaz, o que faz um líder de resultado. E hoje não será diferente. Apesar de nós usarmos o futebol hoje como uma analogia aqui para a liderança, nós não falaremos de futebol, nós falaremos de liderança e também falaremos de oratória. Pois bem, todo líder precisa desse negócio. Então, vou compartilhar aqui na tela, nós vamos analisar juntos a entrevista coletiva de nada mais, nada menos do que Abel Ferreira, técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então eu gosto muito de usar futebol, basquete, como boas analogias no mundo da liderança. Afinal de contas, ali você tem um acesso público a como esses líderes lidam com os seus times e como eles lidam com toda a pressão que um clube de futebol ou, por exemplo, um clube da NBA representa. Bom, sem mais delongas, eu vou contextualizar para você o que aconteceu neste caso. Essa entrevista que nós vamos analisar do professor Abel Ferreira, ele simplesmente teve uma bomba que explodiu no colo dele. Tá? O melhor jogador do clube, não sei se o melhor, mas o mais famoso, um ídolo da torcida do Palmeiras, simplesmente, do nada, entre muitas aspas, é comunicado na imprensa que ele saiu do clube. Ele foi vendido ao clube e que ele decidiu sair do clube, etc, etc, etc. Então, o professor Abel Ferreira, com todo esse pepino na mão, tendo que lidar com a motivação do grupo, você imagina o seguinte, já começa a se colocar na posição como líder aqui. Você tem uma excelente equipe e você tem lá uma das pessoas da sua equipe, é uma pessoa extremamente competente, gera muito resultado. O mercado sempre assediou aquela pessoa, tá? E de repente aquela pessoa pede demissão da sua empresa. Tá? Só que, né, você não é o presidente do conselho dessa empresa, você não é o CEO dessa empresa, você é um dos diretores, tá bom? Então, simplesmente vendo essa merda sendo jogada no ventilador, como você ia lidar com manter o seu time blindado e motivado, porque ele já tinha um jogo no mesmo dia para acontecer, né? Que nesse caso foi ontem. Como é que você ia lidar com essa pressão de manter o foco do seu time em direção ao resultado, mesmo com uma bomba dessas explodindo? Né? Além disso, como é que você ia falar com a imprensa sem prejudicar o ambiente, sem criar ainda mais atritos como jogador e sem contrariar o seu presidente do conselho, que tinha falado umas besteiras lá na entrevista coletiva. Beleza? Esse é o contexto e você vai aqui analisando comigo por que você deveria se inspirar aqui no professor Abel Ferreira. Pois bem, venha comigo aqui. Eu deixei separadinho aqui no YouTube o vídeo da entrevista coletiva dele. Então eu vou voltar aqui um pouquinho para você pegar a pergunta que é feita para ele, hein? Um justo vencedor. Abel, boa noite. Eu queria que você falasse, depois da partida contra o Vasco, falando sobre o Dudu, você disse que havia conversado com o jogador vários dias até a partida de quarta-feira contra o Vasco. E também nessa coletiva você disse que ninguém sairia do Palmeiras, a não ser que fosse pelo pagamento de uma multa rescisória. O que aconteceu depois disso, entre a possível saída do Dudu e hoje o fico dele, e como vão ser os próximos dias, como é que foi o papo que você... Então nota o seguinte aqui já, tá? Você já nota aqui o seguinte. O cara, o repórter, o jornalista ali, né, na pergunta, ele já começa contrariando o que o Abel Ferreira falou. Então já começa falando, olha, você falou isso, só que as pessoas disseram outra coisa.
Então você já resolve isso aí, então já jogou isso no colo dele, tá? Vamos ver como é que ele vai sair disso quando alguém coloca você contra suas próprias palavras. Como é que você faz na oratória para sair disso? Vamos seguir. Você teve com ele depois de quarta-feira e hoje? Eu imagino que ele, antes de fazer a publicação na rede social, ele teve uma conversa interessante com você. Eu mantenho tudo aquilo que eu digo e que disse. E vocês viram ainda hoje, estávamos com 22 jogadores, havia espaço para mais um. E obrigado por tu me fazeres essa pergunta, porque eu fui lendo que a assessoria do Dudu passou a informação de que o treinador tinha mentido. Eu vou voltar a repetir aquilo que eu disse no dia do jogo. Foi uma semana onde falei muito com ele. Se ele estava... Já percebe aqui o seguinte. Ele sabe que o jogador vai continuar com ele. Então ele vai ter que lidar com essa bucha lá. E aí o jornalista perguntou para ele o seguinte. Essa aqui é a primeira coisa que eu quero que você pegue aqui comigo. O jornalista perguntou para ele assim... Você falou uma coisa e o jogador desmentiu você. É o que ele responde? Ao invés de ele entrar em um embate e falar, não, nada disso, o jogador está errado. Ele tira o peso do jogador, que é quem ele tem que se relacionar, e fala o quê? Eu soube, e aí você vê que ele dá uma pensada, né? Ele olha para baixo, ele dá uma pensada. Nesse momento ele está pensando assim, cara, como é que eu vou abrir a informação? Tá? E aí ele fala, a assessoria de imprensa do Dudu soltou um comunicado, ou seja, ele já tira do Dudu, ele já joga na assessoria de imprensa dele. Então você nota que ele já está escolhendo muito bem a batalha que ele quer lutar, tá? Vamos seguir aqui. Preparado para este jogo, Vasco, se lembrarem, foi contra o Vasco que ele se lesionou, o primeiro jogo contra o Vasco. Como eu fui dizendo para os inteligentes que entendem, há ali um lado emocional muito forte. E no dia do jogo, e esta é a única verdade, e quem fugir disto está a mentir. O Dudu veio falar comigo e pediu-me para não jogar. E eu pedi-lhe a ele, Dudu, eu quero que tu venhas connosco e que ajudes da forma que puderes no banco e no balneário. E o Dudu disse-me, professor, mas durante o jogo vão cantar o meu nome. Eu disse, Dudu, eu vou dizer uma coisa, eu não faço equipas para a torcida, eu faço equipas para ganharmos jogos, para dar alegria à torcida. Estou dentro, estou preparado. Foi isto que ele me disse. Esta foi a conversa que nós tivemos. Tivemos uma conversa ontem, onde o Dudu veio falar comigo e disse, professor, estou aqui e estou disponível para o jogo. Como vocês leram, e muito bem, um comunicado muito claro do clube, o departamento de futebol entendeu em função de toda esta, vocês quiserem, novela, história, preservar o jogador e esperar que isto se resolvesse. É a única questão. E deixa-me acrescentar, porque é isso que me interessa a mim. A Presidente já foi muito clara naquilo que disse, e o mais importante, o Abel tem uma má relação com o Dudu, isso é mentira. O Dudu, até a lesão com o Abel, se não foi o jogador que mais jogou, foi um dos jogadores que mais jogou. Mas está entre o... Então nota aqui, ele está dizendo o seguinte, vocês lembram que eu comecei o vídeo falando, imagina que o teu presidente do conselho vai lá e solta umas merda na imprensa. E você sabe que as pessoas vão te perguntar sobre isso. E você não pode assumir publicamente que o presidente do conselho falou errado, que ele não deveria ter falado aquilo, porque você sabe que você responde a ele, sabe que você tem uma relação com ele. Isso poderia gerar uma crise institucional. Então, ao invés de você contrariar o que foi dito, perceba o que o Abel Ferreira fez. Ele falou, olha, a presidente foi muito clara no que ela disse. E eu vou acrescentar aqui uma coisa. Ou seja, ele já tirou o assunto que a presidente disse e trouxe de volta para ele. Trouxe de volta o que está no controle dele. Né? E ele começa, então, a usar dados. Líderes usam dados para defender os seus argumentos. Então, ali naquele contexto, para quem não entende de futebol, né, para quem não sabe o que está acontecendo, né, você tem que entender de futebol, é saber o que está acontecendo ali. Né? Naquele caso, estão jogando na imprensa, na mídia, que ele tinha um problema com esse liderado dele.
que ele não se dava bem com esse liderado dele, e por isso esse cara pediu demissão, tá? Então, o que a imprensa tem levantado é isso. Então, você imagina que esse cara tá em uma panela de pressão ali, porque tá todo mundo falando assim, olha, você não se relacionou bem com o seu liderado, por isso ele pediu demissão. Tá? Então, você coloca no lugar dele como líder, naquele momento ali da imprensa, sabendo que milhões e milhões de pessoas vão assistir aquilo, tá? Pois bem, o que ele responde nesse momento? Dados. Olha, vocês estão falando aí que eu nunca me dei bem com ele. Se vocês olharem os dados, vocês vão ver que esse cara foi um dos, se não for o que mais jogou, está entre os 3 que mais jogaram. Foi isso que ele acabou de falar aqui. Ou seja, ele pega uma opinião que as pessoas têm e começa a mostrar para as pessoas, com dados, o resultado que ele tem. Geralmente, olha, isso acontece demais dentro das empresas, hein? Eu atendo gente no meu processo individual de coaching, muitas ocasiões, o cara assume uma empresa como CEO e agora ele tem que responder ao conselho, ele tem que tocar um negócio, isso é um grande desafio. Então, grande parte do meu trabalho é atender essas pessoas, esses CEOs que assumiram uma empresa e precisam gerar resultado rápido, precisam aguentar a pressão, tá? E é muito natural que você vai tomar pressão do seu conselho. É muito natural isso. E o que eu vejo de gente falhando ao se relacionar... Olha, gente grande, eu estou falando aqui do meu atendimento individual. Tá? Gente a nível de multinacional. Tá? Cometendo erro, tomando pressão do conselho sem usar dados para se defender. Tá? Então você está vendo aqui na prática um líder nato. Um líder nato. E outro detalhe aqui, tá? Antes de a gente avançar. Ele, diante dessa bomba toda explodindo, ele tinha um jogo com um dos times, né, que são rivais dele, é um dos jogos mais difíceis que ele tinha. Ele vai lá e ganha o jogo de 4-0. Então, diante de um baita desafio, uma pressão muito grande, ele já resolve grande parte daquela pressão gerando resultado. Então tá aqui o que todo líder deve fazer. Esse cara faz assim, ó, na essência, um líder eficaz de verdade. Vamos seguir aqui, continuar analisando aqui as questões de oratória do professor Abel Ferreira. Seguro entre os 2, 3 primeiros, para não dizer que foi o que jogou mais. Aliás, eu até acho que em 2022 foi o jogador que mais jogou, quando teve uma época completa comigo. Eu vou dizer coisas que não devia, mas que é para as pessoas ficar bem claro. Só fui à casa de um jogador a churrasco. De um. Foi o do Dudu. Eu tenho uma ótima relação com o Dudu, como tenho com todos os jogadores do Palmeiras. E do Dudu, o que peço ao Dudu é o que peço a todos os outros. Viram este golo que fez o Estevão? Vocês vão me vibrar com o golo. Eu não vibrei com o golo. Ou vibrei, minto se não disser isso. Viram quem é que recuperou a bola e como é que ele recuperou a bola? Isso é imagem de marca do meu Palmeiras. E quem não fizer isto não joga. Seja ele quem for. E o Estevão chegou ali e recuperou. Então aqui você vê, a gente está vendo aqui um sinal péssimo nessa entrevista coletiva, né? Isso não é um erro da minha internet aqui, tá? É o erro da transmissão mesmo ali, tá? Pois bem, você percebe ali que ele já aproveitando aquilo, ele já manda o recado. Porque você imagina o seguinte, esse cara tem um clube de futebol, então ele tem uma torcida para dar satisfação. E ele sabe que esse jogador pode não dar mais o resultado que ele dava. Você tem um liderado que está desmotivado, que está infeliz. O que garante que ele vai continuar gerando o grande resultado que ele te gerava antes? Você não sabe isso. Então você não pode garantir para a torcida que você vai pôr o cara para jogar. E ali na coletiva, você percebe que ele já começa a trazer a opinião pública para ele. Então já começa a pensar, olha, eu vou precisar da opinião pública comigo para essa situação. Então o que ele faz? Ele abre um detalhe pessoal para dizer o seguinte, se o jogador falou, porque pelo que eu entendi ali, né, que ele fala, é que a assessoria de imprensa do jogador, né, ou o próprio jogador, falou que não tinha uma boa relação com ele. Ele abre algo pessoal. Olha, eu nunca fui em churrasco na casa de ninguém, só fui no churrasco na casa do Dudu. Tem uma ótima relação com ele. Então ele já usou outro dado, dessa vez, né, para mostrar, olha, a nível pessoal eu fui na casa dele. Exemplo, né?
Então já começa a enfraquecer essa narrativa que está sendo construída e gerando uma pressão sobre a relação dele com esse liderado. E aí você olha para o outro lado da situação. O Abel Ferreira começa a dar alguns recados para a opinião pública e inclusive para o jogador, porque você percebe ali o que ele fala, né? Olha, não vai jogar comigo jogador que não estiver disposto a fazer o que o fulano fez. Acho que ele falou do Estevão ali, que é um dos astros agora, que está saindo. Ele fala, esse cara marca, esse cara roubou a bola e fez o gol. Então, se não fizer isso aqui, não joga no meu time. Então, aqui ele já se posiciona e já deixa muito claro que não tem estrelinha no time dele. Sabe aquele vendedor, por exemplo, você que é um gerente comercial, você que é o dono de uma empresa, você tem um time de venda. Toda empresa tem aquele vendedor que gera resultado, mas que tumultua o ambiente pra caramba. Pois é, esse é o mesmo caso. É um excelente jogador, um ídolo da torcida, e como ele sabe disso, ele é muito mimado. Tá? Então você percebe que o cara já dá um recado, galera, se não fizer o que eu mandar, não vai jogar. Então foi isso que ele fez ali. Então você percebe que ele já está trazendo a opinião pública. Outra coisa que ele fez ali, antes mesmo de nós irmos aqui para a parte final do nosso vídeo, isso é importante que você perceba. 3 coisas aqui que eu analisei assim com muita clareza que líderes eficazes fazem. E basicamente é por isso que eu estou te mostrando essa entrevista coletiva. Tá? Que faz a gente entender que Abel Ferreira é um líder eficaz. Primeiro, o cara, diante de toda a pressão, vai lá e gera resultado. Ganha de 4-0 de um time como um dos maiores rivais que ele tem para esse campeonato. Ou seja, diante de toda a pressão, o que um líder faz? Ele vai lá e dá resultado. Nada substitui o resultado. Nada consegue jogar contra o resultado. Agora, observe uma característica dele. Tá? Ele não só gerou resultado, mas ele pegou essa situação negativa e encontrou um significado nela. Eu não vou passar aqui, né, a entrevista toda, porque ela é muito longa. Mas se você assistir essa coletiva dele, eu sugiro, líder, assista, porque isso é oratória. A gente não está falando de futebol aqui, a gente está falando de liderança, tá? E ali você vai perceber o que um líder eficaz faz. Ele, nesse problema todo, ele encontra um significado. Então ele fala o seguinte, olha, o jogador vai continuar conosco, e eu vi ali que os meus jogadores já mandaram mensagem para ele, está todo mundo feliz aqui. Então ele encontra, em uma situação de pressão dessa, ele encontra um significado. Olha, está todo mundo feliz aqui, isso vai servir para fortalecer o nosso relacionamento. Outra coisa que ele fez, ele mantém o foco do time, independente da pressão exercida pelo mercado, da pressão exercida pelo conselho, da crise que está acontecendo. Ele mantém o foco do time no resultado, na meta. Grandes líderes são mestres nisso, de trazer o foco da equipe de volta, tá? Uma outra coisa que você percebe ali com muita nitidez, você assistir essa coletiva inteira, por exemplo, no comecinho ali, você vê que eu comecei a passar o vídeo para você em 1 minuto e 59. Mas no comecinho ali, ele simplifica as coisas. Porque a imprensa já começa a perguntar algumas coisas para ele que são muito polêmicas. Rapidinho ele começa a pensar simples. E pensar simples ali, ele diz o seguinte, olha, a direção da empresa faz a gestão do clube. A presidente faz a gestão do clube. O diretor de futebol determina quem vende, quem compra. Meu papel é ser o treinador de futebol. É pegar o time que eu tenho na mão e gerir o meu time, fazer o meu time dar resultado. Esse é o meu papel. Então, esse pensar simples de se ater ao seu papel, de se ater aos tópicos mais importantes, é um grande poder que qualquer líder tem que ter. Então, já falamos aqui de você encontrar significado nas coisas mais difíceis, de você gerar resultado, apesar de qualquer dor, apesar de qualquer crise, que isso apaga qualquer má impressão que a sua empresa tenha sobre você, de você manter o foco do seu time na meta, no resultado, de você pensar simples. Eu poderia dar várias outras características aqui de um líder eficaz que você pode encontrar aí
no Abel Ferreira. Mas esse vídeo vai ficar longo demais. Então, resumidamente, você percebeu a oratória de um líder eficaz, como ele conduz a conversa, trazendo para o controle dele, se atendo a fatos que ele tem domínio, se atendo aos fatos que ele tem clareza sobre a situação. Mostrei ali para você como que uma oratória é importante você usar dados para rebater argumentos. Se você não tem dados para rebater argumentos, você fica a esmo da opinião. E aí, meu amigo, você fica a esmo da opinião, por exemplo, você é um CEO e está a esmo da opinião do conselho, você vai sofrer. Então, o que eu convido você a fazer agora é que você vá lá e assista a essa coletiva inteira e comece a pegar exemplos de oratória para você, como líder, aplicar na sua carreira. Liderança é comunicação. E se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a já deixar o seu like. Se você não deixar like aqui, você chega até o final do vídeo e não deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo não fez sentido, não ajudou. Então eu tenho menos impressão aqui do que eu poderia ter e nós alcançamos menos líderes do que poderia. Como o nosso objetivo aqui é formar líderes que vão melhorar o mundo, quanto mais pessoas a gente conseguir impactar com essa mensagem de como ser um líder eficaz, mais resultado o nosso país vai ter. Se você é um líder e quer aprender a liderar da forma que eu conduzo os meus negócios, da forma que eu lidero as minhas equipes, sem papo furado, direto ao ponto, você quer aprender a ser respeitado, você quer aprender a conduzir uma equipe de alta performance aí, como faz aí o professor Abel Ferreira, é só você tocar aqui no link da descrição e conhecer os meus programas de liderança para líderes e empresas. Então, se você é um dono de empresa e quer levar aqui a nossa metodologia, conhecer melhor o nosso trabalho e levar o nosso método para a sua empresa, para que eu forme os líderes da sua equipe, é só você tocar aqui embaixo nesse link e você vai conhecer todo o nosso programa. Se você é um líder e quer aprender a liderar de forma eficaz, da maneira que eu lidero os meus negócios, da maneira que eu faço aqui com as minhas equipes, é muito simples. Você tocar no link abaixo, você vai conhecer o meu curso e já pode começar a estudar comigo a partir de agora. Assim que você se inscreve no treinamento, eu já mando uma mensagem para você no seu WhatsApp pessoal e te dou as boas-vindas. Você começa a estudar comigo então na nossa escola de liderança, a Skill Educação Corporativa, onde eu tenho o privilégio de ser CEO. Se você não me segue lá no Instagram, também já te convido a fazer isso agora. Ali eu mostro os bastidores da nossa vida aqui no mundo corporativo, como CEO aqui do meu negócio. Combinado? Forte abraço e nos falamos no próximo vídeo.